Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Que saudade, que saudade, que saudade que eu tô de cada um de vocês, meus lindos. Ainda bem que nós estamos podendo matar um pouquinho dessa saudade nas aulas virtuais, né? Mas então, enquanto nós não podemos nos encontrar lá no colégio, vamos ficando por aqui mesmo. Hoje nós teremos algumas aulas muito bacanas, a professora vai explicar. Claro que a professora não vai explicar assim bem explicadinho, porque por aqui fica difícil, né? Nós temos poucos minutos. Mas eu acredito que você vai ler, reler, vai buscar pesquisar também, né? Porque eu acredito que você vai querer fazer isso. Então, na aula de português de hoje, na língua portuguesa, nós vamos trabalhar a pontuação, o uso de parênteses e de vírgula, tá? Então, os parênteses aqui e a vírgula, que eu sei que você já conhecia, porque nós já conversamos sobre a função deles aqui. Mas hoje a professora vai falar de uma outra função que eles têm, tá? Então, vamos lá. Para que serve o parênteses? Então, serve para separar palavras ou frases, né, que nós já sabíamos, que se dispensam, mas que explicam ou esclarecem um assunto. Então, sempre após a vírgula vai vir algum esclarecimento de alguma coisa, né? Ela não serve somente para dar aquela pausa, aquela respirada para dar continuidade na frase, mas também ela serve para explicar as coisas. Por exemplo, aqui, o pai, é bom dizê-lo, não ficou satisfeito com a notícia. Então, o pai, aqui está explicando, é bom dizê-lo, né? É bom falar que o pai pensou aqui. Não ficou satisfeito com a notícia. Então, está explicando aqui que é bom dizê-lo que o pai ficou bravo aqui, né? Bacana. Então, agora a vírgula, tá? O que nós podemos pensar desse seguinte conceito aqui, ó? Vírgula é para respirar. Cada vez que se respira, coloque-se uma vírgula. É o que a professora acabou de falar, tá? A vírgula não funciona como um bálsamo pulmonar, mas como um instrumento sintático e estilístico que se emprega de acordo com alguns preceitos. Então, aqui está uma frase mais formulada. É a mesma coisa que está aqui, só que aqui está mais formulada, tá bom? Ambas, parênteses e vírgulas, também tem um outro jeitinho aqui que nós vamos aprender hoje, tá? Então aqui, ó, os pratos típicos usam pato e o peixe pirarucu, uma herança dos índios. Também há o bobó de camarão, vatapá e carne de sol com macaxeira, influência da região Nordeste. Os materiais do artesanato costumam vir da Amazônia. Tá no trecho 2. A culinária é famosa pelo sururu de capote, mexilhões cozidos. O bordado é um dos mais ricos do Nordeste. Então aqui você pode perceber que ambos estão explicando entre parênteses, tá? Da onde que vem o peixe pirarucu? Tá dizendo que é uma herança dos índios. E a carne de sol com macaxeira é uma influência da região Nordeste. Já aqui tá dizendo que é famosa pelo sururu de capote, tá? Que são o quê? Mexilhões cozidos. Então tá dando uma explicação aqui, tá? Então, geralmente essa oração entre vírgulas ou entre parênteses, nós damos o nome de aposto, tá? Esse termo se refere a um substantivo, um pronome com a função de propor uma explicação. Então, isso daqui é o aposto, ó, o que está entre parênteses e também quando você vê entre vírgulas. Beleza? Entenderam? Então, vamos pular para frente. Um outro assunto que nós vamos conversar hoje é o conceito de resenha, tá? Então, o que é uma resenha? A resenha, ela também é conhecida como crítica, tá? É um texto geralmente jornalístico de opinião que procura fazer uma avaliação elogiosa, construtiva ou negativa de um objeto sociocultural, como um show, um DVD, um filme, um espetáculo, um livro.
tá? Vai se fazer a resenha. Como que é a estrutura dessa resenha? Nós podemos dizer que ela tem duas partes, tá? A primeira é um pequeno resumo. Então você vai assistir aquilo que você viu ou leu, você vai fazer um resumo daquilo que você leu e viu. E depois, na segunda parte, tá? O resenhista vai destilar a sua crítica com critério e impessoalidade. Então, ele vai criticar, ele vai dar a sua opinião a respeito daquilo que ele viu ou daquilo que ele leu. Entender? Bem legal, né? Então, bora lá? Hoje, então, na aula de hoje, nós aprendemos sobre como usar diferente o parênteses e a vírgula, né? Que é um apóstolo. Lembram, né? Isso. E também resenha, né? Como que se faz uma resenha? O que é uma resenha? A atividade, então, de hoje, você vai realizar na apostila páginas 38, 39, 41 e 42, tá? Na página 40, nós vamos fazer uma atividade que diz respeito ao que nós estamos aprendendo nesse segundo bimestre, que é sobre o verbete, tá? Você vai criar um verbete. Então, lá na página 40 está bem explicadinho o que é para fazer, tá? Você vai fazer esse verbete e vai enviar através do positivo ON via arquivo. E se não conseguir, nós continuamos com vocês enviando pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Beleza? Então, vamos avançar aqui. Na aula de História, nós vamos aprender hoje escrita, registro e expressão do conhecimento humano. Como que se deu a escrita? Como que foi a invenção da escrita? Para que servia a escrita, né? Até os dias de hoje. Muito bacana. Vamos dar aqui continuidade. Então, nós já estudamos a respeito de várias línguas faladas que em todo o mundo, né? E se transforma todo tempo está em transformação. Então, da mesma maneira que existem vários tipos de fala, também inúmeros sistemas de escrita, tá? E assim como a língua passa por mudança. Então, as línguas surgiram de maneira natural, por meio da interação humana. Por outro lado, os diferentes tipos de escrita precisaram ser pensados e adaptados, né? Envolvidos e organizados para que fosse possível entendê-los, né? Senão chega alguém lá, faz um desenho qualquer de letra lá e diz que é uma letra, tem que ser padrão, tem que ser para todo mundo entender, senão não dá certo. O mais antigo sistema de escrita de que se tem conhecimento se originou na Mesopotâmia, com os povos sumérios. Foram eles que iniciaram o sistema de escrita, por volta de 3.000 anos antes de Cristo, ou seja, pouco mais de 5.000 anos. Foi agorinha pouco. Então, nós vamos observar agora o mapa dessa região. Quer ver que bacana? Então, nós temos aqui, a Mesopotâmia e a região na atualidade. Olha só que diferença. É o mesmo lugar, muita diferença entre elas, Esses mapas aqui se encontram no Atlas. Sabem que é Atlas, né? Lá onde eles guardam todos os tipos de mapas. Mapa político, mapa regional, mapa de população, tudo quanto é tipo de mapa. Legal, né? Então, gente, vamos dar continuidade aqui. Deixa a professora descer. Então, vamos entender um pouquinho sobre as fases da escrita, tá? Então, assim, nós temos a fase pictórica, tá? Que apresenta uma escrita bem simplificada dos objetos da realidade por meio de desenhos, tá? Então, era bem simplesinho, tipo, era o desenho do dia lá, fazia o desenhinho simplesinho, mas que estava querendo dizer alguma coisa. A ideográfica são símbolos que representam alguma coisa, por exemplo, um número, tá? Ele representa com apenas um símbolo, então ele representa uma palavra, por exemplo, o número 1, né? Ele é uma representação, uma ideia completa, ele é o número 1 e pronto, entenderam? Então, a ideográfica se deu esse nome por causa dos desenhos chamados ideogramas. Então, eram
desenhos assim, ó, como esses aqui, tá? E a pintura rupestre, né, que aparece nas inscrições antigas. Então, a pictórica, a ideográfica, todas essas daqui deram origem, né, foram se reinventando, até chegar na alfabética. A alfabética, ela se caracteriza pelas letras, aí que foram criadas as letrinhas, tá? O A, o E, o I, o U, A, B, C, D. Então, foi a partir daí. Então, não deixa de ser um desenho também, né? São letras, mas são um desenho de letras. Então, vocês viram que foram se modificando, e alguém pensou, né? Vamos padronizar, vamos transformar isso com um padrão para que todo mundo entenda. Então, tudo acontece assim, gente. Se descobre algo e assim vai se aprimorando até chegar nos dias de hoje. Legal? Também gostei desse assunto de hoje. Então vamos dar continuidade aqui. Então aqui nós temos o exemplo de pictogramas suméricos, tá? Criado aproximadamente de 5.200 anos atrás ali. Então agora eu quero ver se você entendeu o que são os pictogramas e vamos ver se a gente consegue fazer aqui, se tem uma ideia, se os desenhos condizem com as palavras. Então vamos ver o boi. Onde você acha que é? Qual desses desenhos que é o boi? Vamos ver. Muito bem! E a cabeça? Qual desses desenhos aqui é a cabeça? Acertou! Parabéns! E o pássaro? Eu acho que é esse daqui, vamos ver. E o peixe? Ah, aqui ó, carinha de peixe esse daqui. Os grãos, que tá perfeito, né? Não tem como não dizer que aquele ali não são os grãos. E a água. Olha que legal. Então tem todo sentido. O desenho não eram coisas assim sem sentidos, né? Tem muito sentido a palavra ali com um desenho que queria ser expresso. Então, vamos dar continuidade aqui. Então, a invenção da escrita era cuneiforme, tá? Então, ela era gravada em placas de argilas como essa daqui, ó. Então, surgiu na Mesopotâmia, como a professora já falou, por volta de 4.000 a.C. E a representação de um conceito ou palavra sobre a forma de desenho, pictográfica. Então, eram desenhos simples, mas que dizia muito. Cada desenho desse dizia muita coisa aqui a respeito do dia a dia deles. Inicialmente, servia para registrar o comércio e as atividades burocráticas do Estado. Então, era mais para ter o controle, né? O controle das coisas. Muito legal a gente compreender como que se deu a escrita. Então, uma das transformações, as informações importantes que eram registradas, então havia a quantidade de alimentos e de impostos, né, que era importante, as leis e as histórias a respeito de reis e de deuses. Então a escrita usada na Mesopotâmia ficou conhecida como cuneiforme, porque através de uma cunha, que é esse objeto aqui, ó, essa ferramenta aqui, chamava-se cunha. Então, eles conseguiam escrever, né, fazer a sua escrita no tablete de argila fresca. Então, gente, olha que legal, não existia nessa época papel, não existia esse tipo de material, certo? Então, eles escreviam onde? Em tabletes de argilas fresca. Bacana, né? O ser humano sempre evoluindo. Muito inteligente. E hoje em dia nós temos tantas coisas, né? Em pensar que foi a partir de alguém que pensou lá atrás que nós temos tudo que nós temos hoje. Papel, hoje em dia, né, nós temos computador que a gente escreve, celular que a gente escreve, então a escrita foi e até hoje ela se transforma. Ela se transforma a cada dia.
das palavras que eram enormes, né? Hoje em dia nós percebemos que no WhatsApp ali nós simplificamos ela bem pequenininha. E nós vamos fazendo isso, né? Colocando abreviaturas ao invés de escrever. Mas enfim, hoje a atividade você vai realizar lá na apostila, página 23, tá? Mas em compensação, tem uma atividade avaliativinha aí. Então você vai escrever em um tablete de argila coisas do seu cotidiano com pequenos símbolos criados por você. Então, são símbolos que vão retratar a sua vidinha aí, a sua vida no seu dia a dia, para apresentar em nossa aula virtual do dia 4/6. Então, bora lá, tá? Pega seu tablete de argila, pega uma cunha aí, inventa a sua cunha para você poder desenhar aí. A professora tá bem curiosa para saber o que você vai fazer, tá bom? Então, partiu para a geografia. Em geografia, nós estamos falando sobre a urbanização, certo? E com isso, os problemas ambientais que são gerados através da imprudência do ser humano, né? E da falta de política pública. Então, vamos ver? Então, assim, alguns tipos de poluição que nós temos, né? No planeta todo, nas cidades, que são a poluição da água, a poluição do ar, a poluição visual, a poluição do solo e a poluição sonora. Isso aqui, no nosso dia a dia, nós podemos ver sempre, né? Então, vamos lá. Então, a poluição atmosférica é causada pela emissão de gases poluentes e tóxicos produzidos principalmente pelas indústrias e pelos veículos automotivos. Então, essa poluição ela pode causar graves problemas de saúde, como alergia, intoxicações, problemas respiratórios, doenças de pele, até mesmo câncer. Então não é legal esses poluentes aí. Temos a poluição visual, que é caracterizada pela grande quantidade de placas, né, de propaganda e anúncio que tem nas grandes cidades, né, estabelecimentos comerciais e de serviços, aí as pichações nos muros. Então é algo que dá até dor de cabeça de ver, porque é muita coisa e acaba poluindo e você acaba não enxergando a beleza da natureza nesse lugar. E às vezes nem tem, né? Porque dá lugar à selva de pedra, que são os prédios, né? Os apartamentos, as salas comerciais. Então você não enxerga mais, você deixa de ver a natureza e acaba enxergando a poluição visual de placas e placas, como está aqui, ó. O barulho produzido pelos automóveis também é uma poluição. Chama-se poluição sonora. Então ela causa distúrbios auditivos, dores de cabeça, insônia, entre outros problemas de saúde. Então, assim, no nosso dia a dia, aquele barulho de carro, de buzina, de carro de som passando, falando as coisas. Então, isso daí gera problemas. E a poluição das águas também, que é gerada pelo despejo de dejetos residenciais e industriais em rios, córregos, mares, sem tratamento prévio. Então, gente, se nós não cuidarmos do lugar onde nós vivemos, daqui a um tempo não vai mais existir. O nosso planeta está prestes a explodir, né? De tanto que o homem fez modificações e modificações erradas. Quando há modificação com consciência, as coisas se desenvolvem, mas quando há imprudência, as coisas começam a desandar. E é o que está acontecendo ultimamente com tudo isso que o homem fez, né? Está acontecendo com o nosso planeta. Então nós temos que ter a consciência, né? E de fazer o nosso melhor para tentar ajudar aí o planeta, certo? Então, qual é a atividade de hoje proposta? Você vai realizar a atividade da página 8 da apostila, tá? Utilizando o material de apoio da apostila. Então, é uma atividade que tem um material de apoio para ser utilizado. Também você vai pesquisar sobre o que é sustentabilidade. Então, nós vamos conversar isso daí, hein, gente? Pesquisa lá o que é sustentabilidade, tá? E você vai elaborar um cartaz em cartolina com o tema aqui embaixo, ó. Como que você imagina uma cidade sustentável?
aliam qualidade de vida da população, desenvolvimento econômico e preservação no meio ambiente. Então, é uma cidade exemplo, é uma cidade que ela se sustenta, tá? Então, você vai colar figuras nesse teu cartaz, depois você vai segurar o seu cartaz com um sorrisão no rosto e vai fotografar e vai enviar através do Positivo On, ou WhatsApp, ou e-mail. Compreenderam? Então eu quero um cartaz bem lindo. Como que você imagina essa cidade aí? Sustentável, né? Uma cidade onde se preza a qualidade de vida, se preza o desenvolvimento econômico, né? Onde geram assim muito emprego e que cuidam do meio ambiente, cuidam da natureza. É uma cidade modelo, né? Então eu quero só ver como que vai ficar o teu cartaz, beleza? Então vamos embora. Vamos continuar. Em arte, nós vamos falar ainda sobre a cultura afro-brasileira, porque é o tema desse bimestre. Vamos lá? Então, nós vamos conversar aqui a respeito da Niobe Nogueira Xandó, tá? Aqui a professora colocou para vocês uma breve biografia dela. Niobe Nogueira Xandó Bloch, Campos Novos do Paranapanema, atual Campos Novos Paulista. Então ela é pintora, desenhista e escritora. Autodidata, quer dizer que ela aprendeu tudo sozinha. Então ela não teve aula nenhuma. Vive a infância e adolescência no interior de São Paulo, muda-se para a capital, casa-se aos 16 anos, tá? Ela frequentava os locais de reuniões do Partido Comunista, iniciava sua carreira como artista plástica em 1947, fez pela primeira vez uma exposição individual em São Paulo, em 1953, na Livraria das Bandeiras. Então aqui tem a biografia dela, algumas coisas sobre a vida dela aqui. Então ela viaja por várias cidades, daí ela se separa, tá? Daí ela casa de novo. Olha que bacana aqui. Daí eles regressam ao Brasil novamente, começam a morar em São Paulo até 1980. Ela viaja para fora do país, bem legal. Depois regressou em definitivo ao Brasil. Aí ela participou também da primeira Bienal Latino-Americana de São Paulo, realizada em 1978, onde o seu trabalho representa a influência das culturas africanas e indígenas na arte brasileira. Então, é muito show a vida dela aqui, gente. Depois você lê com mais tranquilidade, tá bom? Então, vamos ver algumas obras dela aqui, ó. Então, a Niobe Xandó, a estética de matriz africana presente na obra dessa artista se materializa em grafismos e máscaras, mas ela também amplia o uso dos símbolos para o universo matemático, letras e formas aleatórias. Então, ela tem presente na obra dela, então ela se inspira muito nessas máscaras africanas, tá? E ela coloca, ó, podem ver aqui, ela joga várias coisas, símbolos matemáticos, letras, formas aleatórias. Então ela faz do jeito que ela pensa, ela coloca na sua arte. Então você pode ler um pouquinho mais lá na apostila, tá? A professora foi breve aqui, só falou um pouquinho sobre a vida dessa brilhante artista, né? Que tem as suas composições explorando a temática dos indígenas e dos afrodescendentes. Então, a atividade qual vai ser? Você vai realizar a atividade da apostila 16, vai pesquisar outras composições dela, tá? Então não precisa ser aquelas que estão na apostila. Pode ser que você encontre uma mais bacaninha lá e você queira se inspirar. Então você vai fazer a sua própria composição, vai fotografar e vai postá-la no Positivo On de arquivo ou da maneira que você quer. Então aqui, ó, está dizendo, você vai escolher alguns símbolos gráficos que estão no material de apoio, vai criar uma composição, tá? E vai utilizar tinta nanquim ou guache. Então você vai fazer a tua composição, fique à vontade, capricha, faz do seu jeitinho, tá? E pode fazer numa folha sulfite separada e depois colar lá na apostila, como vai estar sendo explicado lá para você. Tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Tira as dúvidas na aula virtual, tá bom? É utilizada para isso mesmo. Então, beijo,
Até a próxima aula!